Bom dia, nossa turminha de terceiro ano. Hoje nós teremos um novo tema para trabalhar, tá certo? E vocês terão aula agora com a professora Heloísa. E nós vamos trabalhar um tema muito interessante, gostoso, tá? De aprender e nós vamos entender, tá certo? Vamos ficar atento na nossa aula de hoje, tá? E o nosso gênero, nosso novo gênero hoje é reportagem, tá bom? Então, vamos ver a habilidade que nós precisamos desenvolver hoje. Então, a nossa habilidade de hoje, na nossa aula, é identificar o tema do texto, tá certo? Nós vamos fazer uma leitura, você vai ver o tema do texto, mas nós vamos tentar identificar no decorrer da leitura do texto, tá certo? Então, vamos lá, vamos ficar atentos, tá? Pegando o seu materialzinho que você vai precisar para a nossa aula de hoje e vamos interagir com a tia Elô, certo? Então, vamos ver a hora da leitura. Nós vamos nos deliciar. Preste atenção ao texto que nós vamos fazer a leitura agora, tá certo? E o nosso texto, ele tem por tema o urso e os viajantes. Dois amigos iam viajando por uma estrada quando, de repente, apareceu um urso. Antes que o animal os visse, um dos homens correu para uma árvore ao lado da estrada, pendurou-se num galho e conseguiu puxar o corpo para cima e ficar escondido entre as folhas. O outro não foi tão rápido. E como era muito pesado, não tinha forças para subir sozinho. Ficou um tempo pendurado e, ao perceber que seria impossível escapar daquela maneira, jogou-se no chão e fingiu que estava morto. Quando o urso chegou bem perto, ficou andando em volta do homem, cheirando-o por toda parte, o coitado prendeu bem a respiração e ficou imóvel, só com o coração batendo forte. Dizem que ursos não atacam cadáveres e deve ser verdade, porque o bicho acabou desistindo, convencido de que o homem tinha mesmo morrido. Acabou indo embora. Quando não havia mais perigo, o viajante que estava na árvore desceu, curioso, perguntou ao outro o que é que tanto urso lhe segredava no ouvido, quando encontrara o focinho na sua orelha. Encostara, né? Desculpem. Ele estava me aconselhando a nunca mais viajar com um amigo que me deixasse sozinho no primeiro sinal de perigo. Nas horas difíceis é que conhecemos a sinceridade dos amigos. Veja só, esse texto é de Ana Maria Machado. E ele nos passa assim, uma lição muito interessante, né, sobre a amizade, sobre o amigo. E ele falou sobre a sinceridade, né? Você viu essa palavra lá expressa no nosso texto, sobre sinceridade. Mas a nossa habilidade. Vocês estão lembrados de qual título se trata o nosso texto? Eram duas pessoas, né, dois homens e um urso, né? Assim,
o tema, né, o urso e os viajantes. Nós poderíamos dar um outro tema a esse texto, né, de acordo com a leitura e a compreensão que a gente teve, né? Por quê? Porque o texto falou sobre amizade, sobre sinceridade, sobre fidelidade, não é? Então, a gente podia ver um título, assim, mais aproximado do contexto, né? Então, veja só. E qual é a lição que nós podemos aprender desse texto que a gente leu? Veja só, ele diz assim: nas horas difíceis é que conhecemos a sinceridade dos amigos. Claro que nas horas difíceis, nas horas boas, né? Mas realmente nas horas difíceis é que nós conhecemos os verdadeiros amigos. É aquele que sorri com você, que chora com você, que está na hora da dificuldade, que lhe acolhe. É aquele que é verdadeiro com você. A gente sabe que uma amizade assim já está assim, meio desgastada, mas nós ainda encontramos. E essa atitude, ela deve partir de mim, de você. Tratar os seus amigos com sinceridade, com verdade, extinguir a falsidade, tá, né? Tirar da relação toda a insegurança, todo o medo, toda a infidelidade, tudo aquilo que atrapalha, tá? Tratando bem, amando, falando a verdade, tá bom? Então, essa é a lição maravilhosa. Eu achei muito interessante essa lição que eu tirei para mim. Eu acredito que vocês também precisam entender dessa forma. Vamos ser diferentes, fazer um mundo diferente, tá certo? Vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros, vamos ser amigos, tá? E aí sim, podemos dizer que nós construiremos um mundo melhor, tá certo? Ok, pois agora nós vamos partir para o nosso gênero, que é a nossa aula de hoje, que é voltada para reportagem. Tá certo, Tilo? Mas nós já vimos, falamos muito sobre reportagem. Nós estudamos o gênero notícia, tá? Que é muito parecido, é bem parecido com reportagem, mas que tem umas diferenças. E nós vamos ver no decorrer da nossa aula de hoje, desse gênero, algumas diferenças, ou nas outras aulas posteriores, tá certo? Então, reportagem. Mas, certamente, esse gênero ele deve ter um conceito para que você entenda o que é reportagem. Nós precisamos saber o conceito, não é? O que é uma reportagem? Né? Então, como nós já falamos, reportagem é um gênero textual, tá? Jornalístico não literário, vinculado nos meios de comunicação. Até aí, ele está igualzinho o gênero notícia, né? Vinculado nos meios de comunicação. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com a notícia. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem que aborda temas da sociedade em geral. A notícia, vamos fazer aqui uma comparação. A notícia, não, o repórter ele não é o responsável, né? Ele está transmitindo a notícia que foi passada para ele, mas ele não assina por aquilo ali, ele não é o responsável direto. Já no caso do nosso gênero, reportagem, o repórter, ele assina pela reportagem que ele dá. Ou seja, ele se responsabiliza, ele é o responsável, tá? Por apresentar, por organizar, tá? A reportagem e passar para a sociedade. Tá certo? É uma das diferenças. Uma outra diferença que a gente vai ver também é que
no nosso gênero reportagem, ele é opinativo. E nós vamos entender o que é opinativo, né? Tá certo? É uma característica que não tem no gênero de notícia, mas aqui ela é opinativa, ou seja, o repórter, ele dá a reportagem, ele faz a reportagem, ele monta, organiza, coloca para passar nos meios de comunicação, né? Joga nos meios de comunicação, mas ele também pode dar uma opinião. Ele pode fazer o seu comentário, o seu ponto de vista em cima daquela reportagem. Já na notícia, não, né? Ela não é opinativa. Então, duas características diferenças, né? De diferenças. E o gênero reportagem, ele também tem uma função importante, tá? E a função importante é de formar opinião, é formadora de opinião, tá certo? Também é uma diferença, tá? Então, a função importante do gênero textual reportagem é que ela tem uma função de formar opinião. Ele põe a reportagem, né? Fez a sua reportagem, o leitor faz a leitura daquela reportagem ou assiste nos meios de comunicação e ele, o leitor, ele vai colocar a sua opinião em cima daquela reportagem. Ele vai formalizar uma opinião, tá? Então, vai dar o seu parecer, digamos assim, né? Então, essa é uma função importante, por sinal, tá? Do gênero reportagem, ok? E nós vamos ver também algumas características desse gênero, tá? E uma das características é textos escritos em primeira e terceira pessoa, tá certo? Primeira e terceira pessoa. Nós já estudamos sobre os pronomes pessoais do caso reto, né? Primeira pessoa, terceira pessoa dos pronomes pessoais do caso reto. E esse texto, ele deve ser escrito em primeira e terceira pessoa. É uma característica, é uma exigência do gênero. Presença de títulos. Toda reportagem, ela tem um título. E esse título, ele se caracteriza letras grandes, em negrito, tá? Que é para chamar a atenção. Nós chamamos de manchete, é a manchete do jornal. Então, ela é bem expressivo, de tamanho grande, em negrito, que é para chamar a atenção do leitor, tá bom? Por isso que tem que ter a presença de títulos. Foco em temas sociais, políticos e econômicos, ou seja, significa dizer que esse gênero, ele abrange, tá? Os temas sociais, os acontecimentos sociais, políticos e econômicos, ou seja, tudo, né? Podemos fazer, o campo é muito vasto. Podemos fazer reportagem de todos os temas, tá certo? De todos os temas. Esse é uma das características, o foco dessa reportagem é abranger todas as áreas socioeconômico, político, tá certo? E uma outra característica, textos escritos em primeira e terceira pessoa, que a gente já viu, tá certo? Linguagem simples, clara e dinâmica, né? Nós vimos nas características lá de notícia que os textos eram curtos e de maneira objetiva, direta, né? Formal. Já que nas características da reportagem, linguagem simples, clara e dinâmica, tá certo? Expressiva. Discurso direto e indireto, eles usam, tá? Esse discurso, ou seja, da reportagem de maneira direta, tá certo? E indireto, por quê? Porque tem a participação do público também com as suas opiniões.
objetividade e subjetividade, ou seja, ele é um texto objetivo, um texto direto e subjetivo, porque ele pode ser escrito, pode ser participativo, por isso que é também subjetivo, tá? E uma linguagem formal, foi aquilo que a gente já estudou, que nós não podemos fazer uma reportagem colocando uma gíria, vamos dizer assim, né? Uma palavra vulgar, né? Corriqueira. Não, precisa ser organizado, tá certo? Uma linguagem direta, as concordâncias verbais também feitas, organizadas e corretas, e uma linguagem formal, tá certo? Vamos dizer uma linguagem curta, né? Aliás, culta, que não devemos, não precisamos e não é para ser usado assim, de uma linguagem do dia a dia. É uma linguagem direta, clara, objetiva, mas formal, tá certo? Organizada. Textos assinados pelo autor. Foi o que eu falei no início, né? Que o repórter, ele é o responsável pela transmissão da reportagem. Entendeu? Ele assume e ele assina a reportagem, os textos que ele vai transmitir através dos meios de comunicação. Tá certo? Enquanto que o gênero da notícia não precisa, ou seja, o repórter ele não tem a responsabilidade de assinar os textos, né? A reportagem, a notícia que ele vai dar. Mas aqui nesse gênero, sim, o repórter ele tem a responsabilidade de assinar aquilo que ele vai passar para o público. Tá certo? Ok? Então, onde nós podemos encontrar essa reportagem? Quais os meios que podem ser veiculados? Tá? Nós já até vimos isso, né? Lá no outro gênero. Então, eu posso ver, ler, encontrar essas reportagens ou a reportagem, por exemplo, por meio da internet, tá? Acessando a internet, acessando o Google, acessando qualquer canal, qualquer meio pela internet, tá? Que é até uma maneira mais rápida de se explorar, né? Uma reportagem. Jornais, seja o jornal escrito, televisivo, não é? Através dos jornais, se divulga mais rápido, é um meio de massa, assim, muito eficiente, né? E revistas, né? Eu sei que hoje poucas pessoas leem revistas, tá mais deixado um pouco de lado, porque nós já temos a internet, que é muito prática, né? Nós temos a internet em nossas mãos, o mundo praticamente em nossas mãos, a nosso favor, não é? Então, mas também nas revistas nós encontramos reportagens, e às vezes até muito interessante, tá certo? Então, esses são os meios de encontrarmos as reportagens nas TVs, tá certo? Jornal Nacional, vários canais que nós temos, né? Outros jornais. Então, na TV, tá? É um meio também muito eficiente, de massa, para ser vinculado às reportagens. E é muito interessante, crianças, olha, às vezes nós não valorizamos os jornais, mas é muito bom você assistir os jornais, você fica inteirado, você fica informado, tá? Do noticiário, das reportagens atuais. Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito de assistir jornais, tá? De ler o jornal, gosto muito mesmo. Rádio. Nos rádios também é o meio de vincular, só que eu percebo que
parece-me que o rádio também já está ficando um pouco de lado, né? Por quê? Porque nós temos o celular, tá? Nós temos a internet, a televisão. Eu vejo poucas pessoas hoje ouvindo rádio. Ainda existe, claro, né? Não pode deixar de lado. É um meio de comunicação para ser vinculada à reportagem, tá? Mas como hoje todo mundo só quer praticidade, não é? E rapidez, então vai pela TV, vai pela internet, mas tem aqueles que amam o rádio, tá bom? E o nosso gênero textual também tem a estrutura. Então, esta aqui é a estrutura da reportagem do nosso gênero. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Veja só. Similar por quê, Tilo? Porque é parecida, tá? É bem próximo de notícia, mas é diferente. Ela é só similar, parece um pouco. Ela pode incluir as opiniões e interpretação do autor. Foi aquilo que o Tilo falou, tá? Que na reportagem, o repórter, ele dá as opiniões dele. Ela é formadora de opinião e interpretação do autor. Ou seja, o repórter faz a reportagem, organiza, mas ele também dá o ponto de vista dele, a opinião dele em cima da reportagem que ele fez, tá? Entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, entre outros. Ou seja, todas estas áreas, o repórter é responsável pelo que ele vai falar. Por isso que precisa ser verdadeiro naquilo que vai passar. Precisa ser organizado, ter fundo de verdade. Eles não podem passar reportagens mentirosas, os fake news, né, que tanto nós temos ouvido hoje, tá certo? Precisa ser algo que ele possa provar, tá certo? Por isso que ele tem que assinar a reportagem. Tudo que o Tchelo já falou, tá bom? Então, essa são as estruturas do gênero reportagem, tá bom? Agora, a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes, tá? Vamos ver quais são essas partes. Primeiro, foi aquilo que nós já falamos inicialmente. Ela tem um título principal, tá? As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e um mais abrangente, né? O principal a gente chama de manchete, que é aquela lá, letras evidentes, em negrito, tá? Letras grandes. E o outro secundário, que é uma espécie de subtítulo, ou seja, é um mais específico, mais expressivo, tá certo? Explicativo, tá bom? Esse nós chamamos de subtítulo. Segunda a estrutura básica, uma lead. Tá? O que é a lead, Tchelo? Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Então, é o parágrafo inicial da reportagem, tá? O primeiro parágrafo, onde ele expõe a situação, tá bom? E o corpo do texto, que é onde ele vai explicar o primeiro parágrafo, que a gente chama de lead, tá certo? Então, o corpo da notícia é onde ele vai explicar o que aconteceu, como, onde, quando, por quê, tá certo? Então, é o destrinchar da reportagem, tá certo? Então, são essas as estruturas básicas. E algumas principais características entre os 2 gêneros
que é a reportagem e a notícia. Vamos ver essas características. Embora sejam dois textos jornalísticos, a principal diferença entre esses dois tipos de produções textuais está no teor opinativo. Foi aquilo que a gente já falou, que a tia Elô disse, né? Que a característica principal do jornal, da reportagem, é que o autor, ou seja, o repórter, ele pode opinar, ele pode dar a sugestão, o ponto de vista dele, é o que diferencia do gênero notícia que a gente já estudou. Tá certo, crianças? Beleza? A notícia é, em maior parte, informativa e impessoal, tá certo? A qual apresenta somente os fatos de tal acontecimento. Ela somente é específica, tá? Impessoal, informativa, somente. Não tem a opinião do autor, tá bom? O repórter não precisa assinar, se responsabilizar, né? Ok? Já a reportagem possui um teor opinativo, ou seja, apresenta a opinião ou o posicionamento do autor sobre o tema, sendo textos assinados pelo próprio, tá bom? Ok? Outro ponto importante a ressaltar é que a reportagem, esse gênero, é um texto maior e mais complexo que a notícia. Ou seja, ele vai explicar mais, vai falar mais, tá certo? Vai ter a opinião, também a interação dos leitores, beleza? Então, como principais características da reportagem, nós podemos citar. Principal, vamos ver. É um texto de cunho jornalístico, nós já vimos, né? De cunho jornalístico. Linguagem clara e simples, tá bom? Nós vimos também que tem a presença de título, subtítulo, certo? Então, essas são as principais características do nosso gênero reportagem, ok? E agora nós vamos nos deleitar, tá? Numa leitura de um texto e fazer a interpretação desse texto, tá bom, meus amores? Então, vamos ver. E o texto, essa reportagem que nós vamos ver agora, ele tem por título, preste atenção o título, muito interessante. Honestidade muda a vida de moradores de rua. Gente, muito importante, muito interessante. Veja só, esse casal, tá? Casal que encontrou e devolveu 20 mil reais em São Paulo, visita parentes em Andirá e sonha acordado com o recomeço. O emprego, casa, comida e estudos. Eles foram honestos, né? Andirá, o que você faria se encontrasse 20 mil reais na rua? Essa pergunta correu todo o Brasil após a notícia de que um casal de moradores de rua em São Paulo havia devolvido todo o dinheiro encontrado em um saco de lixo. A quantia havia sido furtada de um restaurante japonês. Dentro do buraco, duas famílias dividem o espaço. De um lado da ponte fica a família de Juliana, com 7 pessoas. Do outro lado, a de Daniel R., 11, que vive com a mãe, os 2 irmãos, mais 5 primos, que sempre ficam hospedados na casa. Com a atitude, Sandra Regina Domingues, de 32 anos, e Rejaniel de Jesus Silva, 36 anos, deixaram de ser anônimos catadores de lixo e se tornaram famosos em todo o país. Um acontecimento que eles jamais poderiam imaginar. A honestidade virou notícia. O que era para ser 1 minuto de fama, acabou virando um mar de 10 dias. Conta Rejaniel, sorridente, ao receber da equipe da Folha, na casa do sogro, em Andirá, no norte, né, onde se hospedou por alguns dias.
Eles retornaram na semana passada a São Paulo e estão ansiosos com o recomeço de vida. Eles estavam sonhando uma vida melhor, né? Na perspectiva de uma vida melhor. Então, as pessoas que têm dúvida se eu deveria ou não ter devolvido o dinheiro, na verdade, são burros. Pois o dinheiro que vem muito fácil, vai fácil. É claro que minha vida seria diferente se eu tivesse 20 mil reais. Compraria um barraco, um celular e roupas novas. Mas, e depois? Por eu ter devolvido, eu ganhei muito mais. Consegui um emprego e vou ter salário, podendo voltar a ter uma vida decente. Comemora. O empresário que teve o dinheiro de volta garantiu emprego para os dois em seu restaurante e comprou passagens para que eles pudessem visitar a família de Sandra em Andirá. Rejaniel também pôde reencontrar os pais e irmãos em São Luís do Maranhão. Uma senhora que acompanhou a história do casal na mídia ofereceu uma casa para eles tomarem conta. Desde então, os planos que antes não existiam para Rejaniel e Sandra começaram a ganhar forma. Com o salário, quero ajudar minha sogra a arrumar a casinha dela e pretendo voltar a estudar. Olha que legal! Quero pelo menos terminar o ensino fundamental, fazer um curso de informática e entender inglês. Salienta. É claro que uma notícia dessa também gerou certa polêmica, claro, né? Pelo fato de Rejaniel não ter ficado com o dinheiro. Para todas essas pessoas, ele faz questão de reforçar a maior lição que tirou das ruas e da educação dada pela mãe. A honestidade pode nos levar a lugares inesperados e oferecer algo melhor em troca. Muito interessante, né? Em nenhum momento eu pensei em ficar com o dinheiro, nem mesmo quando eu peguei toda aquela quantia nas mãos. Ressalta ele, que já fez sua primeira aquisição com o dinheiro que o empresário lhe arrumou para viajar. Comprei uma vara de pescar, olha, veja só, que é o meu passatempo preferido. Diz com o ar de quem não enriqueceu de um dia para o outro, mas de quem está voltando a reconhecer o que é felicidade. O dinheiro não era dele, né? Tinha que devolver para o dono, né? Tá certo? Então, vamos ver aqui algumas questões, tá bom? Vamos interpretar essa atitude dessa família, desse casal. Vamos lá? Então, a primeira questão diz assim. O texto Honestidade muda a vida de moradores de rua. É uma reportagem, um texto jornalístico, né? E com que objetivo as reportagens costumam ser escritas? Qual o objetivo da reportagem? E aí? Bem, elas são escritas, né, dentro das características que a gente já viu, são escritas em linguagem jornalística com o objetivo de informar, emitir opinião, tá? E são publicadas na imprensa escrita, isto é, em jornais, revistas, inclusive de mídia digital, tá bom? Então, as reportagens têm como objetivo transmitir ao público leitor informações sobre determinado assunto ou acontecimento que sejam de interesse de pessoas em geral, tá? Então, esse é o objetivo, né, do nosso gênero. E a segunda questão diz, onde essa reportagem foi publicada? Você leu onde? Onde você encontrou? Como você verificou essa informação? Então, ela foi encontrada no jornal online, na Folha de Londrina, tá bom? Eu li essa informação online, tá? Essa informação pode ser encontrada no crédito do texto, ou seja, mas eu, professora Heloísa, encontrei na internet, pesquisando, lendo, tá certo? Então, foi o meio que eu encontrei, tá?
que foi vinculada e que eu encontrei, tá bom? Então, terceira questão, em que outros meios de comunicação as reportagens podem ser encontradas? A gente já viu isso, né? Nós dissemos que pode ser encontrada em jornais e revistas, na internet, no rádio, na televisão, tá? São esses meios mais rápidos que a notícia pode chegar, né? Que a reportagem pode ser vinculada. De que fato trata a reportagem? Esse texto que a gente leu agora, essa reportagem, fala de quê? Fala o quê? De um casal de moradores de rua encontrou no lixo a quantia de quanto? 20 mil reais e devolveu o dinheiro. Tá certo? Outra pergunta. Que pessoas se envolveram nesse fato? Tá? Os catadores de lixo, tá? Rejaniel de Jesus Silva e Sandra Regina Domingues. Tá certo? Vamos ver a outra pergunta. Em sua opinião, por que esse fato mereceu ser levado ao conhecimento do público? O que você acha? Vamos ver? Bem, por ele ser algo incomum, né, de acontecer, geralmente as pessoas que encontram dinheiro ou objetos de valor não costumam devolvê-los. Tá certo, gente? Então, nós vamos encerrando nossa aula agora, tá certo? E aquele beijo bem gostoso no coraçãozinho de vocês, nossos alunos de terceiro ano. E até a próxima aula. Bom dia, galerinha de terceiro ano. Hoje nós teremos mais uma aula com a professora Heloísa, tá certo? E aula de língua portuguesa. E o gênero que nós já estamos vendo há alguns dias, nós já estamos estudando sobre esse gênero e eu tenho certeza de que vocês estão gostando desse conteúdo, porque realmente é muito bom de passar esse conteúdo, de ensinar, de falar sobre ele, tá? Então, nós vamos continuar estudando sobre esse gênero, reportagem, tá certo? E nessa aula de hoje, nós vamos ver uma habilidade, nós vamos nos deter nessa habilidade, que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Nessa habilidade que nós vamos desenvolver nossa aula dessa manhã, tá certo? E nós vamos agora para uma aula maravilhosa, um horário ou a hora da leitura, tá? É muito bom ler, é muito bom você... Primeiro, vamos fazer uma leitura silenciosa, ler somente com os olhos, tá bom? Sem movimento dos lábios, somente acompanhando com os olhos e a mente. Essa é a leitura silenciosa. Depois que você terminar da silenciosa, você pode fazer uma leitura em voz alta. Eu tenho esse costume, essa prática, né? Eu gosto de ler em voz alta para eu ouvir e entender o que eu estou lendo, tá? E o melhor também é poder compartilhar. Convida alguém, convida a sua irmãzinha, a mamãe, o papai, né? Quem estiver próximo de você, para você fazer a leitura para eles também, tá bom? Para eles se deliciarem, viajarem no mundo da leitura. E nós vamos trabalhar, né, nesse texto, o texto com o título Quem Inventou o Fogo, tá? Vamos associar o título ao texto, tá certo? Vamos lá? Então, quem inventou o fogo? Ninguém. Alguém? E aí?
O fogo já existia há muito antes de aparecerem os primeiros homens. O fogo pode se produzir sozinho na natureza. Numa tempestade, grandes faíscas de eletricidade cortam o céu, são os relâmpagos. Os relâmpagos, eles podem atingir o chão. E é muito perigoso, viu, crianças? Os relâmpagos, eles podem incendiar o mato seco, né? Ou as árvores. É o fogo do céu, tá? Como o homem aprendeu a fazer o fogo? Os homens pré-históricos observaram os incêndios naturais. Os homens pré-históricos tiveram a ideia de apanhar galhos de árvores em chamas. Assim, os homens pré-históricos mantinham acesas as fogueiras, tá certo? As fogueiras serviam para se aquecer. As fogueiras serviam para ter iluminação. As fogueiras serviam para cozinhar a caça. Mais tarde, os homens pré-históricos aprenderam a produzir faíscas. Os homens pré-históricos aprenderam batendo duas pedras uma na outra, né? Mais ou menos como funciona um isqueiro. E aí, a gente pergunta para você, quem criou o fogo? Né? Será que o fogo realmente ele já existia? Ninguém criou o fogo, ele apareceu assim do nada? Será que o título desse texto, quem inventou o fogo, é um questionamento, né? Será que ele tem realmente a ver com o que a gente acabou de ler? Parece que tem muita coerência, não é? Está muito interligado o título, né? Muito certo, o título ao texto. Né? Porque primeiro começou com o questionamento, quem inventou? Aí nós fomos vendo lá, né, que tem os relâmpagos que caem no chão, né, que caem nas folhas, nos galhos secos, nas árvores, no mato e começam o fogo. Depois, então, o homem, certamente dotado de inteligência, não é? O homem, de uma forma global, foi observando. Daqui a pouco ele pegou uma pedrinha e começou a tocar, bater uma na outra e começou a sair umas faíscas, né? Então, tudo isso são descobertas, né? E nós vimos, eu estava analisando, crianças, que realmente tem tudo a ver. Está muito dentro do contexto do título escolhido. Realmente foi muito correto, muito certo esse título para esse texto. Tá certo? E, como nós falamos no início, nós estamos estudando sobre o gênero textual, reportagem, tá certo? Sobre reportagem. Nós vamos hoje revisar. E eu pergunto para você, você sabe o que é esse gênero reportagem? Você já tem condição de dizer o como nós podemos denominar esse gênero textual? Reportagem? Pois é, como nós já vimos, né, nós tivemos algumas aulas anteriores, nós vimos que esse gênero, né, é um texto, tá, jornalístico, né, de caráter jornalístico, de gênero reportagem, mas que ele é bem mais, vamos dizer assim, amplo e completo que uma notícia. E nós dividimos esse gênero, não é? Esse conceito dividimos em 5 tópicos, que nós vamos ver agora esses tópicos, onde o primeiro é: o que é o gênero reportagem? Eu acho que vocês já têm condição de dar esse conceito, de dizer o que é. Então, veja só. O que é o gênero reportagem?
né? Então, revisando, a reportagem é um gênero jornalístico que consiste no levantamento de assuntos para contar uma história verdadeira, uma situação ou interpretar fatos, para você ver como é completo, né? Primeiro, consiste em levantar dados, ou seja, informações do fato, não é? Você vai investigar, procurar saber o que aconteceu, onde, que horas, quando aconteceu, né? Você vai levantar as informações, os dados, não é? E, claro, de algo verdadeiro, que realmente aconteceu, né? E interpretar os fatos, né? Essa função cabe ao repórter, a pessoa que está na investigação do acontecido, né? Do fato. Então, esse é o conceito do nosso gênero. E agora nós vamos procurar saber que objetivo. Por que que ele existe? Qual o objetivo mesmo, crianças, desse gênero textual? Será que ele tem alguma função, algum objetivo especial? Claro que sim, e importante, veja só. O objetivo dele, primeiro, é informar. E também formar opiniões, tá? Nos leitores, nas pessoas que irão ler a reportagem, eles vão formular e formar as suas opiniões, tá certo? Então, esse é um objetivo muito importante do nosso gênero reportagem, tá? E esse gênero, reportagem, né, ele também tem algumas diferenças ou ele tem algumas semelhanças. Por exemplo, as semelhanças ou diferenças entre a reportagem e a notícia, não é? Por exemplo, nós estávamos estudando, né, nas semanas passadas, nas aulas anteriores, sobre o gênero notícia. E nós vimos tudo sobre notícia. O que é a notícia, o objetivo, a estrutura da notícia, não é? Só que, no segundo tópico, você lembra que a tia Elô disse que dividiu em 5 tópicos? Esse é o segundo tópico, né? Onde diferenças entre a reportagem e a notícia. E será que tem diferença entre uma e outra? Certamente que sim. Olha, a reportagem, ela é um pouco mais, ela é longa, ela é completa, tá certo? Enquanto que a notícia, ela é um texto bem curto, uma mensagem clara, né? Claro, um texto bem claro, bem objetivo, mas a diferença que marca mesmo a notícia e a reportagem, né? Primeiro que a notícia a gente viu que ela é de cunho informativo, texto descritivo ou narrativo, textos relativamente curtos, ou seja, ela não é tão completa assim, não é? E vinculado nos meios de comunicação, que a gente já falou, esses meios de comunicação, né? Que é o quê? Pode ser a televisão, o rádio, o jornal, revistas, a internet, tá? Tem uma linguagem formal, tá certo? Uma linguagem clara e objetiva, ou seja, não podemos fazer uma notícia que será vinculada a milhões de pessoas com uma linguagem de gíria, por exemplo, né? Então, por isso, uma linguagem formal e objetiva, tá? Textos com títulos, tá bom? E o principal e auxiliar. Esse texto com o título a gente chama da manchete, tá certo? E esse é o subtítulo que a tia Heloísa falou, né? E textos em terceira pessoa, que nós já até comentamos também sobre isso. E um discurso indireto, tá certo? Fatos reais, atuais e cotidianos, ou seja, fatos verdadeiros. Não podemos estar fazendo notícia, né, de mentiras, fake news, que é muito sério, né? Atuais porque aconteceu hoje, um fato muito importante para ser noticiado. E cotidianos,
tá? Do nosso dia a dia, né? E veja só, vamos voltar aqui um pouco e observe as diferenças da reportagem, que é o nosso gênero, né, de hoje. Textos escritos em primeira e terceira pessoa, tá certo? Presença de títulos, que a gente já falou, tá certo? Que é a manchete principal. Foco em temas sociais, políticos, econômicos, ou seja, é muito abrangente, tá bom? Textos escritos em primeira e terceira pessoa, linguagem simples, porém clara, dinâmica, objetiva, né? Discursos direto e indireto, tá bom? Objetividade e subjetividade. Nós já até conversamos na aula anterior sobre isso, estão lembrados? Tá certo? E também ela tem, a reportagem tem o quê? Uma linguagem formal. Tá? Nós já conversamos até, crianças, sobre essa linguagem informal, né? Onde a informal você não tem aquela preocupação da ortografia, né? Da pontuação, da conjugação verbal. No caso da linguagem formal, né? Destes gêneros, nós precisamos fazer com uma linguagem formal, organizada, né? Dando atenção às regras gramaticais. Textos assinados pelo autor. Outra coisa muito interessante, que não tem no gênero notícia. Aqui na reportagem, o repórter ele é responsável pela reportagem que ele está fazendo, ou seja, ele precisa assinar o que ele divulgou. É uma diferença bem grande, né? E, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de notícia. Vamos ver aqui uma notícia rápida. Ônibus capota e deixa vários passageiros gravemente feridos, né? Passageiros feridos. Então, aqui tá. Aqui é a notícia. Bem rápida, bem curta, bem formal, tá certo? Mas nessa notícia, ônibus capota e deixa vários passageiros gravemente feridos, cabe o quê? Busca de informação, tá? De pesquisa. Eu preciso saber o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. É bem aqui que entra a reportagem, tá certo? O nosso gênero, porque é a função da reportagem é essa, de investigar o que, onde, como, tá certo? Por que aconteceu. Beleza? Vocês viram as diferenças? Interessante? Terceiro tópico, tipos de reportagem existentes. Quais são os tipos que existem, Tilo, de reportagem? Vamos ver. Nós temos primeiro uma expositiva, tá? Temos a segundo tipo, interpretativa e opinativa. Expositiva, Tilo, é aquela lá, né? Que tudo é muito claro, é bem divulgado, é expresso. Você vai ler, tá certo? E essa é a expositiva, tá certo? Ela é mundialmente conhecida, qualquer pessoa pode ler. Nesse outro tipo aqui, nós temos a expositiva, onde o repórter ele investigou, ele procurou saber as causas do acidente, quem morreu, quantas pessoas, tá? Ou seja, é a reportagem completa. Por quê? Qual foi a causa do acidente, não é? Vai procurar saber se o motorista estava bêbado, se o motorista tinha ingerido alguma droga ou algum medicamento, né? Ou se tinha algum problema mecânico no ônibus, ou de repente ele foi desviar de um animal passando na rua. Então, todas essas informações cabem ao gênero reportagem, tá certo? Da expositiva, tá? E aí, nós temos a opinativa. O que é opinativa? Aqui nessa função, tá? Nesse tipo, é onde o repórter pode, ele
fez o apanhado de informações, né? Ele se informou, ele pesquisou. E aí, nessa reportagem, ele tem a responsabilidade, ou ele pode, digamos assim, dar a sua opinião, tá bom? Ele pode opinar. Também é uma diferença desse gênero para o gênero notícia. Aqui na reportagem, ele pode opinar. Ele vai dar o parecer dele, o que ele pensa daquilo, tá? Então, e outro detalhe, crianças, ele tem a obrigação e a responsabilidade de assinar o que ele está divulgando. Por isso que não pode ser mentira, né? Tem que ser um fato verdadeiro. Quarto tópico, a estrutura da reportagem, né? A gente sabe que esse gênero também tem a sua estrutura, onde temos o título, tá? Que a gente chama de manchete, tá bom? O subtítulo, tá certo? A lead, que nós já dissemos, corpo da mensagem e legendas. Agora nós vamos ver, por exemplo, mostrando para vocês claramente aqui nesse jornal. Aqui você está vendo o grande dia. Então, veja só. O grande dia, esse é o título, né? Que no caso é a manchete. Em negrito, em letras caixa alta, né? Chamativo, onde a pessoa consegue ver de longe, tá bom? Esse é o título da reportagem. O subtítulo. O subtítulo nós temos aqui, ver se eu consigo circular o subtítulo, mas o título é esse aqui. Aqui nós temos, finalmente eles decidiram, o casamento vai sair. Então esse aqui é o subtítulo, né? Tá aqui o subtítulo e esse circulado aqui, notícia de última hora. Notícia quentinha. É o quê? A lead. O que é a lead, crianças? Que nós dissemos, já estudamos, né? A lead é o quê? O primeiro parágrafo, é que ele vai dizer, explicar o que vai acontecer, onde, quando, por quê, tá? Aqui no primeiro parágrafo é a lead da reportagem, tá? E nós temos aqui o outro jornal que diz, pirataria informática aumenta em Portugal, que no caso aqui é o corpo da notícia. É a reportagem completa, tá certo? É onde ele vai destrinchar, vamos dizer assim, ele vai explicar todas as coisas. Então, é o corpo completo da reportagem, tá? Que a gente chama de corpo, beleza? E a legenda, que a gente viu lá, né, no quarto tópico, são os gráficos que ele apresenta. Agora, não é tão necessário assim, mas muitos repórteres gostam de usar a legenda para explicar, tá certo? Onde aconteceu, por quê, como, né? Então, é a legenda. E, por último, nós vamos ver o quinto tópico. Como fazer uma reportagem? Será que é fácil? Tchelo, você faz uma reportagem? Mas vamos primeiro aprender aqui, ver como é que a gente faz a reportagem, né? Aí, veja só, nós vimos essa notícia. Ônibus capota e deixa vários passageiros gravemente feridos. A gente viu, né? Então, nessa reportagem, nessa notícia, você vai colocar o que aqui? O subtítulo e uma lead. Você vai procurar saber o que aconteceu, quando aconteceu, por quê? Será que o motorista dormiu no volante? Será que o carro estava com algum problema de mecânica? Ou ele ingeriu bebida alcoólica, alguma droga, algum medicamento, né? Ou, de repente, passou um animal lá na frente do carro, ele foi desviar. Só que todas estas informações cabem ao gênero reportagem, ou seja, ao repórter, né? E aí ele vai investigar, tá bom?
Ele vai investigar, saber o que realmente, de fato, aconteceu. E as pessoas vão se manifestando e dizendo, olha, realmente eu vinha no carro, não tinha problema nenhum mecânico, não teve, e não passou nenhum animal na pista. Então, o que é que eles vão concluir? Que o motorista estava simplesmente embriagado, não é? Ou tomou alguma droga, né? Para não dormir, para relaxar, tá certo? Porque fica a dúvida. E aí? O que foi de fato que aconteceu? Esse acidente que matou tanta gente, né? Deixou muita gente gravemente ferido, tá certo? Entra a função do repórter, beleza? Né? Tá vendo? É assim que a gente faz uma reportagem, né? Ele vai dizer, olha, o motorista dormiu mesmo, ele ingeriu álcool, e aí ele dormiu no volante, e então ele vai dar a opinião dele, o parecer dele, tá certo? E assinar o que ele fez, tá bom? E agora, meus amores, famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Vamos ver. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. Tá? Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, parece que a tia está repetindo, né? Cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, ou seja, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, não é? Desfrutaram de um certo conforto na cidade, mas não aguentam mais a correria, a falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo, né? Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver, né? Que realmente é cansativo. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34 anos, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável. Ao lado do companheiro Hugo Ruax, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. Muito interessante, né, crianças? O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54 anos, também ele não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, no Paraná, onde residiu nos últimos 11 anos para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourado, em Delfim Moreiro, no extremo sul de Minas Gerais. Então, veja só. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbana, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros, tá? Então, crianças, esse é o nosso texto, onde a nossa interpretação é que o texto acima é de qual gênero? O gênero certamente é crônica. Será que é um artigo de opinião? Será que é uma reportagem? Um conto ou uma propaganda? Então, claro que foi uma reportagem, tá certo? Vamos ver mais uma outra questão. Identifique o assunto do texto. Eles falavam de quê? O texto tem como assunto a mudança de famílias que residem em grandes centros urbanos, mas que mudaram para o campo a fim de viverem de modo simples, tá certo? Então, foi uma reportagem, né, feita, muito interessante,
E vamos ver a terceira e última questão. Assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Vamos ver o que as pessoas não vão para o campo. Letra A, um certo conforto na cidade? Será? B, a correria? C, falta de liberdade? D, o trânsito? O quê? O que poderia ser? O excesso de consumo? Não. O motivo que não leva as pessoas a mudarem para o campo, um certo conforto na cidade. As pessoas gostam de conforto. Todo mundo gosta do que é bom, não é? Tá certo? E agora nós vamos nos despedir, né, dessa aula de hoje. E a tia Heloísa dá aquelas recomendações. Cuidado, se cuide, se higienize, tá bom? Porque o Covid ainda existe e está circulando, tá bom? Então eu não quero que você adoeça, para nós estarmos juntinhos nas próximas aulas. Então, aquele beijo no coração saudável de vocês. E até a próxima aula. Olá, terceiro ano, tudo bem? Como estão todos? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo. Exatamente. Eu sou a professora Cíntia Cavalcante e vamos lá nos deslumbrar com essa aula que está hoje, ó, maravilhosa. Muito conhecimento mesmo. Hoje, dia 16 de dezembro de 2020. Olha só as nossas habilidades de hoje. Ler e registrar medidas e intervalos de tempo utilizando relógios, analógico e digital, para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e a sua duração. Minimizando a nossa habilidade, o que aconteceu? Determinar e registrar a duração de um evento cujo horário inicial e final acontecem em minutos diferentes de uma mesma hora-data. Vamos lá? Convido você a assistir essa aula até o final, tá ok? Não saia da telinha para não perder nenhum detalhe. E o que a gente precisa para iniciar, antes de iniciar a nossa aula? Precisamos ter a nossa garrafinha com água, não esqueça, tá ok? Caderno, lápis, apontador, borracha e o que mais que você achar necessário, tá certo? Vou dar um tempinho para você pegar todo esse material, tá ok? Então, já pegaram o material necessário? Vamos iniciar? Olha só, esses são esses tipos de relógios, certo? Eles são muito presentes em nosso cotidiano. É por meio deles que nós organizamos nossas rotinas diárias, planejamentos, compromissos, tarefas e lembramos também de datas importantes. Exatamente. Todas essas medidas de tempo nós utilizamos no nosso dia a dia. É isso mesmo. Se você ainda não tiver observado, a partir de hoje, passe a observar. Tá ok? Vamos ver agora instrumentos de medida de tempo. Olha só. Para a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos relógio digital ou de ponteiros. É possível acompanhar as horas e os minutos. Olha só, aqui nós temos o relógio digital, tá certo? Que ele já nos marca logo a hora, direitinho, os numerais com mais facilidade. Tá ok? E temos o relógio de ponteiros,
tá ok? Que ele vai marcando com as setinhas, vai dando a volta, marcando as horas, marcando os minutos, tá certo? Outro instrumento parecido com o relógio é o cronômetro. Isso mesmo, olha só o cronômetro aqui. Ele é muito utilizado em corridas e é útil também para marcar o tempo com precisão, certo? Tenho certeza que vocês também já usaram o cronômetro. Aquele cronômetro que tem no celular, não é isso? Isso mesmo, que dali é um cronômetro, tá ok? Então, relógio digital, relógio de ponteiros e aqui o cronômetro, certo? Quando falamos em medida de tempo, nós lembramos de quê? Se a gente falou em medida de tempo, logicamente, de imediato, nós lembramos de hora, tá ok? Lembramos da hora. Olha só, aqui é o relógio de ponteiros. A hora é o tempo que o ponteiro de minutos gasta para dar uma volta completa no relógio, tá certo? Nós temos um outro ponteiro que ele vai passando de minuto por minuto, segundo por segundo, até dar 1 hora, tá ok? Isso também no relógio de ponteiros nós podemos ver, tá certo? 1 hora, olha só, prestem bem atenção. Isso vocês têm que saber para resolver toda a problemática. 1 hora, ela corresponde a 60 minutos. Isso mesmo. Após 60 minutos, quando passar os 60 minutos, dá 1 hora. Tá ok? Então, 1 hora é o tempo que o ponteiro de segundos gasta para dar uma volta completa no relógio. Tá certo? Olha só, 1 minuto, ele corresponde a 60 segundos. E 24 horas quer dizer o quê? 24 horas quer dizer um dia, ok? Passou-se 24 horas, passou-se um dia. Passou-se 48 horas, 2 dias. 72 horas, 3 dias e assim sucessivamente, tá certo? Então, 1 hora corresponde a 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos e 24 horas quer dizer que um dia, tá ok? Agora, vamos entender melhor praticando? Olha só, agora na prática que a gente aprende, não é isso? Porque matemática a gente aprende praticando, tá ok? Vamos lá. Observe o convite abaixo e responda. Então, olha só, eu vou passar esse convite para vocês, vocês vão analisar, tá certo? E depois nós vamos responder juntinhos, tá ok? Olha só, olha o convite aqui. Convite, venha comemorar meu aniversário. Nome, Camila. A data, dia 3/2/2020. Horário, 16 às 18h30. Então, local, centro de eventos. Olha só, o que ela está querendo dizer? Que a data do aniversário dela é dia 3, não é isso? E o horário, das 16 às 18h30. E o que é esse horário de 16 e 18, professora? Olha só. Nós temos aqui o horário da manhã e da tarde, certo? Tarde e noite, tá ok? Então, o que corresponde à manhã, à tarde, corresponde ao mesmo horário, só que de outra forma. Verifiquem, olha só, alguns exemplos. 1 hora, 13 horas. Se são 2 horas, professora, você vem aqui às 2 horas, certo? Se eu falar às 2 horas, então, pela manhã, pela madrugada, né? Que 2 horas da manhã é madrugada. Ou então, você vem às 14 horas. Então, às 14 horas, à tarde, não é isso? Que horas inicia o aniversário? Às 16 horas. Se o aniversário inicia às 16 horas, ele inicia que horário? Ó, 4 horas, não é isso? 16 horas quer dizer 4 horas, tá ok? Porque no relógio de ponteiros, você não vai ter lá 16. Vocês viram que ele tem de 1 até o 12, não é mesmo? Então, se o aniversário inicia às 16 horas, inicia às 4 horas. Por que eu coloco às 16 horas? Se a Camila aqui coloca no convite dela 4 horas, que horas que vai iniciar esse aniversário? 4 horas da madrugada, não é isso? Então, ela tem que colocar às 16 horas, que é pra gente saber que são às 16 horas, às 4 horas da tarde, tá ok? Que horas que finaliza esse aniversário? Ó,
às 18h30. E 18 horas corresponde a que horas? A 6 horas. 18h30, que horas? 6 horas. Então, 6h30 finaliza. O aniversário dela vai começar às 4 e vai finalizar às 6h30. Vai iniciar às 16 horas e terminar às 18h30. Tá ok? Então, o aniversário de Camila terá quanto tempo de duração? Vamos ver? Terá o quê? 3 horas e 30 minutos, 4 horas e 30 minutos, 2 horas e 30 minutos ou 1 hora e 30 minutos, hein? Vai iniciar às 16 e finalizar às 18h30. Então, eu deixo com você para você finalizar esse horário aqui do aniversário da Camila, tá bom? A duração. Volto já. Então, já conseguiram finalizar? Olha só. Então, vamos lá. Aqui está, vamos recapitular. O convite do aniversário da Camila, né, isso? E aqui estão os horários de manhã e tarde para a gente não se perder. Que horas são as 16 horas, que horas são as 18, tá ok? E o que ele fala? O aniversário de Camila terá quanto tempo de duração? Nós podemos ver no relógio de ponteiro e contar a duração, como podemos fazer também, ó, uma subtração. A gente pega o horário de término e diminui pelo horário de início. Isso mesmo, olha só. 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. 8 menos 6, 2. E 1 menos 1, 0. Então, qual o tempo de duração do aniversário de Camila? Em 2 horas e 30 minutos. Exatamente. Inicia o quê? 4 horas. Não é isso? Termina o quê? 6h30. Inicia às 16 horas e termina às 18h30. Então, vamos lá. Inicia 4 e finaliza às 18h30. Então, 4, 5, 6, já passou o quê? 2, não é isso? E meio, 2 horas e meia. Pronto. Dá para fazer também mentalmente, usando os dedinhos, tá bom? Eu fiz aqui a continha para vocês saberem também que pode ser assim, tá certo? Gabriel viajou para a casa da sua mãe, que mora no Paraná, e ficou lá por 5 dias. Olha só, quantas horas Gabriel ficou na casa da sua mãe? Então, vamos lá. Ele ficou lá por 5 dias, certo? Nós já sabemos que um dia corresponde a quanto? Nós vimos lá no início da aula, tá bom? Então, faça essa continha que eu volto já já para a gente resolver juntinhos, tá ok? Caprichem!
Então, vamos lá ver quantas horas que o Gabriel ficou na casa da sua mãe. Ele viajou e passou quantos dias lá? 5 dias, não é isso? Então, olha só, o Gabriel aqui viajando para a casa da mãe dele, não é isso? Então, um dia, ele corresponde a quantas horas? 24 horas, não é mesmo? Não foi isso que a gente viu? Um dia corresponde a 24 horas. 2 dias corresponde a 48 horas. E 5 dias, hein? 5 dias corresponde ao quê? Se são 5 dias e um dia corresponde a 24, 5 dias corresponde ao quê? 24, mais 24, mais 24, mais 24 e mais 24. Não é isso? Então, 5 dias corresponde a, ó, 24, o quê? 24 vezes 5. Isso mesmo. É só a gente multiplicar. Ou pode somar 24, mais 24, mais 24, mais 24, mais 24. Só que como nós já sabemos multiplicar, não é isso? E é mais simplificado, nós vamos o quê? Multiplicar. É só pegar um dia e multiplicar por 5. Ele não quer saber que ele passou lá 5 dias? Quantas horas? Então, olha só. 5 vezes 4, quanto que é? 20. Coloco o 0 e levo 2 lá para a casa das dezenas. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, que foi o quê? 12. Então, o Gabriel ficou na casa da sua mãe por 120 horas. Tá vendo como é bem simples? É muito simples, tá ok? É só entender a problemática, fazer, recolher todos os dados, tá ok? Que dá certinho. Vamos praticar mais. Olha só. Aqui também nós temos o relógio, certo? Como eu disse para vocês no relógio, ele não tem dizendo aqui os minutos, tá ok? Olha só. Ele tem do 1 ao 12. Aqui o ponteiro pequeno que marca as horas, o ponteiro maior que marca os minutos, tá certo? Temos também o de segundo, mas ele não está aqui, que é o que fica girando toda hora, tá certo? A cada giro que ele dá, passa-se 1 minuto, que é o ponteiro de segundos. Ele vai passando de segundo em segundo, aí ele passa 1 minuto. Passa novamente outro minuto, certo? Então, que horas é aqui nesse relógio? Olha só, que horas? O ponteiro pequeno são as horas, o ponteiro grande não são os minutos. Então, agora, ó, são o quê? Ele ainda não parou no 4, tá ok? Então, são 3 horas e 40 minutos, tá? Quando ele chegar aqui, ele vai ficar retinho com o 4, então será às 4 horas. Se for na parte da tarde, será às 16 horas, tá ok? Então, se o ponteiro pequeno estiver no 10 e o grande no 3, vai ser o quê? 10 horas e 15 minutos, tá ok? Porque cada número desse, ele corresponde a um número de minutos. Olha só, 1, 5, o 2, 10, 15, 20 e assim sucessivamente, tá certo? Se o ponteiro pequeno estiver no 2 e o grande no 9, será o quê? Serão 2 horas e 45 minutos, tá ok? Isso é questão de prática, vocês podem praticar, fazer, estudar bastante isso com o orientador de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, Mariana vai para a escola todos os dias de bicicleta. Ela sai de casa às 6 horas e 25 minutos. 20 minutos depois, ela chega na escola. Marque no relógio o horário de chegada. Então, olha só. Que horas que a Mariana sai? Ela sai de casa 6h25. E ela chega que horas? 20 minutos depois. Então, faça um reloginho bem bonitinho aí no seu caderno e marque a hora da chegada dela na escola. Que horas que ela chega 20 minutos depois. Então, fica com vocês. Já já eu volto para a gente conferir. Tá certo?
Então, vamos lá? Vamos novamente. Mariana vai para a escola todos os dias de bicicleta. Ela sai de casa às 6h25 e 20 minutos depois ela chega na escola. Vamos marcar no relógio o horário de chegada. Olha só, aqui, certo? A Mariana sai de casa às 6h25, certo? 6 horas e 25 minutos, tá ok? Os 5 correspondem a 25 minutos, tá certo? Se ela sai às 6h25, ela sai que horas? Pela manhã ou pela tarde, hein? Ela sai pela manhã, tá certo? Porque aqui se fosse o horário da tarde, já chegando à noitinha, seria o quê? Às 18h25, tá certo? Então, olha só. A Mariana, ela sai às 6 horas e 25 minutos e ela chega 20 minutos depois. Quando eu passo de um número para o outro, passa-se 5 minutos, tá ok? Então, olha só. Ele quer saber que horas que ela chega, porque ela chega 20 minutos depois. Então, de um número para o outro, 5, depois mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, tá ok? A cada numeral que esse ponteiro vem, ele já passou 5 minutos. Quando ele chega aqui, ele já passou mais 5, tá certo? Então, se ela sai 6h25 e chega 20 minutos depois, vamos ver, ó, 5, 10, 15 e 20. Então, ela sai 6h25 e chega a que horas? Às 6h45, tá certo? Então, Mariana vai para a escola todos os dias às 6h25 e às 6h45 ela chega na escola. Por quê, professora? Porque ela chega depois de 20 minutos. Certinho? Acertaram aí? Tenho certeza disso. Vamos para mais? Olha só. A professora do segundo ano aplicou a prova para a sua turma e estipulou o tempo de 2 horas para que os alunos terminassem. O relógio está marcando o horário que terminou a prova. Então, que horas começou a prova? Olha só, tá aqui o relógio. Ele está marcando o horário que a prova finalizou, certo? A prova finalizou. Quando ela aplicou a prova para a turma, ela estipulou o tempo o quê? De 2 horas. Certo? A professora aplicou a prova e disse, vocês têm 2 horas para fazer esta prova. E ela parou e recolheu todas as provas às 15 horas, certo? Por que às 15 horas? Como é que você sabe que são as 15 horas? Por quê? Porque 3 horas, são 3 horas da manhã, né? Ninguém está na escola 3 horas da manhã, né? Mesmo criança. Então, ela aplicou a prova ela finalizou a prova às 15 horas. Quando ela aplicou, ela deu 2 horas, tá ok? Então, o que o problema quer saber? Que horas que começou essa prova? Né? Você já sabe? Então, faça aí quem ainda não fez. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já eu volto para a gente corrigir. Combinadinho? Então, já descobriram a hora? Então, vamos lá. A professora do segundo ano aplicou a prova para a turma e estipulou o tempo em 2 horas. A prova está aqui e daqui a 2 horas eu recolho, certo? Assim ela falou. Então, o relógio está marcando o horário que terminou a prova. A prova terminou que hora? Às 15 horas, certo? Então, que horas que começou a prova? Se ela estipulou o tempo de 2 horas, a prova iniciou o quê? 2 horas antes desse horário, não é isso? Se iniciou às 15 horas,
a prova iniciou às 12 horas, às 14 horas, às 13 horas ou às 11 horas. Olha só, 2 horas antes, o que que tem? 3 horas, 2 horas antes, 2 horas e depois, ó, 1 hora, que é o quê? 13 horas. Então, a prova iniciou às 13 horas, certo? Iniciou às 13 horas, das 13 horas, 14 horas e 15 horas, 2 horas depois. Tá certo? Vamos lá? Observe os relógios e pense. Se o Roberto começou uma atividade no horário que está marcando o relógio analógico e terminou no horário que está marcando o relógio digital, olha só, o analógico e o digital, certo? Então, olha só, ele começou uma atividade que está marcando no relógio analógico e finalizou no horário que está marcando o relógio digital. Quanto tempo Roberto ganhou para fazer a atividade exatamente? Hein? Então, olha só, ele teve quanto tempo para finalizar essa atividade, para fazer essa atividade? Hein? Então, resolvam que já já a gente volta, tá ok? Então, vamos lá? Olha só. Observe os relógios e pense. Estão aqui os relógios. Se Roberto começou uma atividade no horário que está marcando o relógio analógico e terminou no relógio que está marcando o relógio digital, quanto tempo Roberto ganhou para fazer a atividade exatamente? Olha só. 1 hora e 12 minutos, 2 horas e 11 minutos, 1 hora e 21 minutos ou 2 horas e 21 minutos. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Ele finalizou às 12h21, não é isso? E iniciou a atividade às 10h10. Olha só. Pequeno no 10, grande no 2 e aqui o de segundos, tá bom? Ponteirozinho de segundos. Então, ele iniciou às 10h10, tá bom? Então, olha só. Vamos fazer a subtração, tá ok? 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. 2 menos 0, 2. E 1 menos 1, 0. Pronto, simples assim, tá ok? Então, quanto tempo ele ganhou para fazer essa atividade? 2 horas e 11 minutos, tá ok? Ele fez essa atividade em 2 horas e 11 minutos, tá certo? Então, meus amores, a nossa aula fica por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham adquirido bastante conhecimento sobre medida de tempo, tá ok? Pratiquem bastante, que na próxima aula eu volto com mais questões para a gente praticar bem mais. Tchau, tchau e um abraço em todos.